Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 12 de dezembro de 2022, o famoso 12 do 12 de 22. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Significa que hoje é dia 12 do 12 de 2022 e somente isso. Bom dia para todos nós, sejam muito bem-vindos aí ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira, aí inclusive tá 12º dia, mas a pessoa que escreveu isso aí escreveu errado. Hoje é 14º dia do nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria. E o tema de hoje é: Deus torna a sua aliança real para o seu povo. Que nós, ou que o povo de Deus tem uma aliança com Deus é fato, mas o que essa aliança significa de maneira bem objetiva? Então é isso que a gente vai ver hoje, mas deixe-me primeiro fazer o que a gente tem feito aqui, que é ler o devocional que o John Piper propõe. E aí já quero dar a dica para você, né? Se você quiser baixar o PDF aí desse devocional, ele tá na internet aí de forma gratuita. Porém, se você quiser baixar aqui no meu link do Instagram, você pode clicar lá que você tem acesso ao PDF. Aí é só você baixar e fazer bom uso. Hebreus capítulo 11, esse é bom, né? Capítulo 8 com 11, é o 11. Então, Hebreus capítulo 11, ó, de novo, misericórdia. Capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Cristo é o mediador de uma nova aliança, de acordo com Hebreus 8:6. O que isso significa? Isso significa que o seu sangue, o sangue da aliança, comprou final e decisivamente o cumprimento das promessas de Deus para nós. Isso significa que, de acordo com as promessas da nova aliança, Deus opera a nossa transformação interior pelo Espírito de Cristo. E isso significa que Deus opera toda a sua transformação em nós por meio da fé. A fé em tudo que Deus é por nós em Cristo. A nova aliança é comprada pelo sangue de Cristo, aplicada pelo Espírito de Cristo e apropriada pela fé em Cristo. O melhor lugar para ver Cristo agindo como mediador da nova aliança está em Hebreus 13, 20 e 21, que diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. As palavras operando em vós o que é agradável diante dele descreve o que ocorre quando Deus escreve a lei em nossos corações de acordo com a nova aliança. E as palavras por Jesus Cristo descreve Jesus como mediador dessa gloriosa obra de graça soberana. Portanto, o significado do Natal não é apenas que Deus substitui as sombras pela realidade, mas também que ele toma a realidade e a torna real para o seu povo. Deus a escreve em nossos corações. Ele não coloca o seu presente de Natal de salvação e transformação debaixo da árvore, por assim dizer, para você pegá-lo à sua própria força. Ele o pega e coloca em seu coração e em sua mente e lhe dá o selo da segurança de que você é um filho de Deus. Bom, esse devocional do Piper, mais uma vez, né, riquíssimo como
todos os devocionais que nós temos visto dele, mas eu quero destacar algumas coisas aqui. Vou só fechar isso aqui. Isso. Quero destacar algumas coisas aqui quando ele diz, por exemplo, que Cristo é o mediador de uma nova aliança. Aliás, ele diz não. O texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 6, diz que Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança, que o autor de Hebreus chama de aliança superior. Agora, o que isso significa? De acordo com o que nós lemos depois em Hebreus 13, isso significa 3 coisas que acontecem de forma progressiva. Ou seja, uma coisa, depois a outra e outra a seguir. Ou, na verdade, essa terceira é a maneira como essas 2 outras vão acontecer. Vou explicar. De acordo com Hebreus 13, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Isso significa que, com o sangue dele, ele comprou o cumprimento das promessas de Deus para nós. Essa linguagem comprou pode parecer estranha para ouvidos modernos como os nossos, mas para os autores do Novo Testamento não era. Por exemplo, Paulo usa a expressão que nós somos comprados por um alto preço. A terminologia redenção está ligada ao resgate, à compra de um escravo. Então, essa linguagem de compra ela é muito comum para os autores do Novo Testamento. Agora, o que eu quero destacar não é isso, é que Deus fez diversas promessas, promessas essas que foram compradas pelo sangue da nova aliança. E Jesus é o cumpridor de todas as promessas. Aí você pode já se perguntar, que promessas são essas? Porque a gente ouve muito falar das promessas de Deus, temos que crer nas promessas de Deus. E aqui vale a pena diferenciar que existem 2 tipos de promessas. Existem as promessas subjetivas, que estão ligadas a coisas que podem nos ser dadas através de uma palavra profética, e eu creio nisso, mas isso é subjetivo. Isso não tem como eu aferir. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que se resguardar bastante em relação a essas promessas subjetivas. Mas o melhor tipo de promessa são as promessas objetivas, ou seja, são aquelas promessas que estão registradas na palavra de Deus e promessas essas que eu posso conferir. Por exemplo, quais são as promessas que estão na palavra de Deus? Promessas de vida eterna. Essas promessas estão aqui, eu posso aferir, eu posso vir aqui e conferir. Elas estão descritas aqui. Então, as promessas de vida eterna, nós podemos confiar nelas. São promessas para o futuro. Mas a Bíblia também fala de promessas de salvação. Por exemplo, a Bíblia fala que em Jesus somos justificados, adotados, regenerados, redimidos. Isso são o que Paulo chamou lá em Efésios capítulo 1 de as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. São essas bênçãos de salvação, são essas promessas de salvação. Estão descritas lá no capítulo 1 de Efésios, o próprio apóstolo as descreve. Essas promessas de salvação são promessas do passado. São coisas que Deus fez em algum momento da nossa vida no passado. Passado e futuro. Mas e presente? Existem promessas para o presente? Existem. Existem promessas de Deus para a nossa vida presente. São promessas de cuidado. E aqui a gente tem que tomar um cuidado com as promessas de cuidado, porque nós podemos criar promessas que não existem. Por exemplo, Deus não prometeu que nós seríamos ricos, porque se Ele assim o fizesse, Ele não estaria cumprindo a sua promessa, porque muitos crentes não são ricos. Na verdade, alguns são até muito pobres, mas Ele disse que não faltaria o pão, e isso nós podemos testemunhar. Outra coisa, Ele não disse que os crentes teriam saúde plena, porque se Ele tivesse prometido que os crentes teriam saúde plena, homens e mulheres de Deus que sofrem problemas de saúde, às vezes depois de servir a Deus, muitos anos estão sofrendo problemas de saúde, não viveriam as promessas de Deus. Agora, o que Ele promete é que Ele poderia nos curar. Não que Ele faria sempre, mas que Ele poderia fazer. Então, isso são promessas de cuidado.
Essas promessas são promessas para o presente. Promessas futuras, promessas de vida eterna, promessas do passado, promessas de salvação, que se refletem no futuro, obviamente, e promessas do presente, promessas de cuidado. Deus opera transformação interior em nós pelo Espírito de Cristo. Essa é a progressão. Então, em primeiro lugar, ele compra a promessa, depois ele opera essa promessa dentro do nosso interior. A principal obra do Espírito Santo na vida do crente é a transformação que redunda no que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Essa é uma afirmação importante, porque às vezes achamos que a ação do Espírito Santo é poder, é orar em línguas, são curas e milagres, tudo isso é operado pelo Espírito Santo. Mas a principal obra do Espírito Santo é transformar o nosso interior. É literalmente, para usar uma expressão do apóstolo Paulo, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. Efésios, Paulo vai falar sobre isso. Quando nós falamos sobre essa transformação, a Bíblia vai chamar em muitos lugares essa transformação de fruto do Espírito. E aqui é importante dizer que o texto de Gálatas não é o único texto que fala sobre esse fruto do Espírito. Praticamente todos os autores do Novo Testamento, eles vão citar resultados da ação do Espírito Santo em nós. Alguns vão chamar de fruto, Paulo gosta de chamar de fruto do Espírito. Pedro também faz uma referência a isso. João não usa a terminologia fruto do Espírito, ele vai usar outra terminologia, mas o ponto é dizer que existem resultados dessa transformação do Espírito Santo em nós. Sobre esse fruto do Espírito, que nós conhecemos muito pelo texto de Gálatas 5:22, nós precisamos falar duas coisas. Primeiro, eles são um ponto de aferição e não um ponto de chegada. Como assim, pastor? Não é uma coisa que eu tenho que alcançar depois de muito esforço. Por exemplo, você olha lá, vou pegar a lista aqui de Paulo, de Gálatas, que é a mais conhecida, e ele fala lá sobre a alegria. E você fala, eu não estou sentindo muita alegria não, então eu preciso sentir alegria. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está fazendo uma lista de coisas para você conferir se o Espírito Santo está trabalhando no seu interior ou não. E se ele não tiver, a nossa tarefa é orar e pedir para que ele nos capacite a viver aquelas realidades. Então, isso é ponto de aferição, é para você aferir como o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Segundo ponto, as listas, elas não são definitivas. Não é aqueles 9 ali e acabou. Não, tem outros pontos. Tem outras coisas que ele vai fazer na nossa vida, como eu disse, está descrito ali. Podemos resumir, fruto do Espírito tem 3 grandes aspectos, e aí esses aspectos vão ramificar para outras coisas. Perdoar, amar e servir. Quer ver o Espírito Santo trabalhando no seu interior? Perdão, amor e serviço. Ele comprou as promessas. Essa promessa é de transformação interior e nós podemos adquirir essas promessas de transformação interior pela fé em Cristo. Ou seja, o modo como nós nos apropriamos de tudo isso é pela fé. E aqui é interessante a gente fazer uma separação, porque Jesus ele sempre teve embates, por exemplo, com os fariseus e mestres da lei. E aí muitos confundem, achando que esses embates foram por causa da lei. Como se Jesus estivesse dizendo, olha, tudo que estava escrito no Antigo Testamento, esquece. Deus estava meio nervoso na época e nada daquilo tem valor. Esquece tudo aquilo, esquece os 10 mandamentos, esquece as leis de Deus, esquece tudo isso que os profetas falaram sobre cumprir a lei, esquece tudo isso. E agora eu vou fazer uma nova lei. A impressão de muitas pessoas é essa, mas Jesus nunca fez isso, pelo contrário. Jesus ele reafirmou a lei de Deus em vários lugares, dizendo o seguinte, olha, essa lei tem que se cumprir. Para não ir muito longe,
a lei do sábado. Jesus não disse para não cumprirmos o sábado. Ele disse que nós deveremos ajustar a maneira como nós enxergamos o sábado. Porque Deus estabelece um dia para o seu povo, não para esse povo ficar tentando se apropriar da salvação por causa do dia, que era o que os fariseus faziam. Os fariseus falavam, só é salvo quem cumpre o sábado. E aí Jesus disse, não é assim. Você é salvo pela graça. E porque é salvo pela graça, guarda o sábado. Né? E Jesus chegou a dizer isso, faça o bem no dia do sábado. Ou seja, use o seu sábado de maneira objetiva. Mas ele não diz, para com essa coisa de guardar o sábado, você não deve fazer isso. E aqui eu não estou fazendo uma defesa do judaísmo moderno, nós vamos ter que guardar o sábado agora. Nada disso. Mas nós temos que reservar um dia para celebrarmos a ressurreição do Senhor, a criação de Deus, como a palavra de Deus vai nos ensinar, e a pastora Flávia falou muito sobre isso no culto de ontem. Se você quiser, lá no nosso canal Na Nave, no YouTube, tem mais sobre isso, o dia do Senhor. Mas, para resumir, e o ponto aqui é dizer que nos apropriamos de tudo isso pela fé, e eu usei os fariseus para dizer que eles se apropriaram pelas obras, eles tentavam obter o favor de Deus, barganhando com Deus. E muitas pessoas hoje pensam que se fizer a oração correta, então se eu fizer aquela oração desse jeito, ou se eu falar as palavras certas, a tal da confissão positiva, né? A lei da atração, né? Muitos chamam, em algumas igrejas vão usar a tal de confissão positiva, ou determinado sacrifício, por exemplo, orar no monte, fazer um jejum, no romanismo, pagar uma promessa, fazer uma promessa, tudo isso são sacrifícios. Isso são maneiras de nos apropriar das promessas de Deus pelas obras. O autor de Hebreus e o Novo Testamento vai ensinar que nós nos apropriamos da obra de Cristo pela fé. E eu preciso terminar porque o tempo já está rodando aqui, né? Moral da história. Portanto, o significado do Natal é que em Jesus, Deus torna real todas as preciosas promessas para o seu povo. Em Jesus, as promessas se tornam reais. Isso é o significado do Natal. Quer falar do Natal para alguém? Diz assim, em Jesus, as promessas de Deus estão cumprindo. E aí, quais promessas? Vamos voltar no devocional todo de novo. Desafio do Léo para esta segunda-feira. Aplicação de tudo isso que acabamos de dizer. Duas aplicações. A primeira, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos ficar com ela para a gente entender. Se você ainda não está em Cristo, se você ainda não tem convicção da sua salvação, o que você tem que fazer é confiar em Jesus. Então, entregue literalmente toda a sua vida à obra e à palavra de Deus revelada em Jesus. Então, essa é a primeira coisa. Procure uma igreja bíblica próxima da sua casa e se aprimore, cresça um pouco mais nesses assuntos que falamos. Segunda aplicação, se você já está em Cristo, o que você deve fazer é meditar nas doces promessas de Deus. As promessas de Deus são maravilhosas, as objetivas da Bíblia. As subjetivas, um pouco de cuidado, mas as objetivas, medite nelas. Deixe elas dominarem o seu interior nesta manhã. Tá certo, meu povo? Hora de orar para finalizar, porque o tempo urge e eu quero, como sempre faço, finalizar o nosso momento de devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Vamos orar juntos? Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que hoje, às 20 horas, na nossa Igreja Nave, Rua Maria Carolina Campos 28, nós temos o Nave Talk e eu te espero para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Ótima segunda-feira, semana abençoada para todos. Fiquem com Deus.